Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e o tema de hoje é frase, oração e período. Vamos lá? Então vamos à primeira definição, que significa frase. Frase é todo enunciado de sentido completo, ou seja, é toda sentença capaz de manter a comunicação. Para que seja frase, é necessário que se tenha um entendimento. Existem dois tipos de frase, nominal e verbal. O que significa isso? A frase nominal, ela não vai apresentar um verbo. Já a frase verbal, como o nome já diz, ela apresenta verbo. Trouxe para vocês dois exemplos. O primeiro, que belo dia, e o segundo, o dia está lindo. Nas duas, eu estou elogiando o dia, mas há uma diferença. Na primeira, eu não tenho nenhum verbo, e na segunda, eu tenho o verbo estar. Por isso que a primeira é chamada de frase nominal, e a segunda é chamada de frase verbal. Até aqui tudo bem? Ótimo, então vamos para o próximo conceito. Em relação às frases, ela pode ser classificada de 5 maneiras. Por quê? Cada frase vai ter um objetivo diferente. A frase ela pode ser considerada interrogativa, ela pode ser imperativa, declarativa, exclamativa ou optativa. Cada uma se classificará de acordo com seu objetivo, a sua função. Como o nome já diz na primeira frase, a frase interrogativa. Lembra do ponto de interrogação. Qual é a função do ponto de interrogação? Fazer uma pergunta. Então, nas frases interrogativas, o foco é a pergunta. Pode ser uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. Para que seja uma pergunta direta, é necessário que se tenha o ponto de interrogação ao final dessa frase. Se for uma pergunta indireta, você terá um ponto final. Vamos ao exemplo. Você leu todo o conteúdo? É uma pergunta direta. Coloquei o ponto de interrogação no final, você já sabe que é uma pergunta. Mas eu também posso utilizar essa mesma frase e mudar. Ao invés de fazer essa pergunta diretamente, eu posso deixar essa pergunta subentendida. Por exemplo, não sei se você leu todo o conteúdo. Ponto. Ou seja, continua sendo uma pergunta, mas eu não fui direta nessa pergunta. Você consegue entender, sabe que eu estou em dúvida se você fez ou não o conteúdo, se você leu ou não esse conteúdo, mas eu não precisei utilizar o ponto de interrogação. Então, nas frases interrogativas, elas podem ser diretas, se tiver esse ponto de interrogação no final, ou indireta, que é quando eu utilizo o ponto final. Beleza? Frases imperativas. Nessas frases você vai encontrar uma ordem, um pedido ou dar um conselho. Lá no modo imperativo, é aquele modo que vai utilizar os verbos da ordem, do conselho. Então, faça, coma, realize, todos esses verbos que indicam uma ordem, que indicam um pedido ou dar um conselho, eles são utilizados aqui nessa frase imperativa. Vamos ao exemplo. Não acumule as atividades, querido. Não é um conselho? Não acumule as atividades, realize as suas atividades, participe da aula de língua portuguesa, envie a devolutiva para a professora Letícia. Então, todos esses verbos no modo imperativo, eles fazem parte da frase imperativa. Ela sempre vai demonstrar isso, uma ordem, um conselho ou um pedido. 3. Frases exclamativas. Parecida com a interrogativa. Se na interrogativa leva um ponto de interrogação, nas exclamativas, um ponto de exclamação. Então, nessa, você vai demonstrar sua emoção, sentimento. Coloquei o exemplo. Nossa, que trabalho lindo! Eu estou te elogiando, não é? Estou elogiando o seu trabalho. Então, quando entra essa questão da emoção, você utiliza a frase exclamativa. Nossa, você é um ótimo aluno. A sua letra é incrível. Toda essa frase, ela é exclamativa. Eu estou demonstrando algo, seja por você ou por algo que você realizou. Ok? Próximo, frases declarativas. Vai declarar sobre algo ou sobre alguma coisa, seja de modo afirmativo ou de modo negativo. Os alunos do 9º ano realizaram as atividades. Eu afirmei, declarei sobre algo, vocês realizaram as atividades. Aqui eu tenho uma frase declarativa afirmativa. Mas e se eu dissesse, os alunos do 9º ano não realizaram as atividades? Eu também estou declarando sobre algo, mas de maneira negativa.
Só que essa frase aqui eu não vou nem levar em consideração, porque vocês realizam as atividades, né? É só um exemplo. Para terminar, frases optativas. Nas frases optativas, você irá demonstrar um desejo. Seja feliz, fique bem, estou contigo. Então, na frase optativa, sempre vai vir um desejo, alguma coisa que alguém, né, pode desejar para você. Então, relembrando aqui, frase interrogativa, uma pergunta, direta ou indireta. Imperativa, ordem, conselho ou pedido. Exclamativa, vai demonstrar os sentimentos, as emoções. Declarativa, vai declarar, afirmar ou negar sobre algo. E as optativas, vai indicar um desejo, ok? Próximo, o que significa oração? Vamos lá? A oração é o enunciado ou parte de enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Sendo mais clara, a oração não passa de uma frase com verbo. Então, toda frase verbal é considerada uma oração. Para que seja uma oração, é necessário que se tenha verbo, ok? Então, frase é tudo aquilo que tem um sentido completo. Se a frase não possui verbo, ela é nominal. Se ela possui um verbo, ela é verbal. A oração é a frase verbal. A oração é aquela estrutura que gira em torno de um verbo. Pode ser um ou pode ser mais de um verbo. Período. O período é a oração estruturada em uma ou mais de uma oração. Para que seja um período simples, eu tenho uma única oração. Para que seja um período composto, eu tenho que ter duas ou mais orações. Logo, se eu tenho uma frase verbal, eu tenho um período simples. Se eu tenho mais de uma frase verbal, porque tem esse verbo, eu tenho um período composto. Trouxe 2 exemplos para vocês conseguirem entender como é que funciona na prática. Fernanda comeu uma fatia de pizza. Eu só tenho um verbo. Se eu só tenho um verbo, eu tenho uma única oração. Próximo exemplo. Fernanda comeu uma fatia de pizza e bebeu um suco de laranja. Além de comer, ela bebeu. Eu tenho 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. E aí eu vou chamar de período composto. Professora, está meio confuso. Então, assim, eu posso dizer que toda frase verbal é uma oração? Certo, toda frase verbal é uma oração. Eu posso dizer que toda frase é uma oração? Não, porque eu tenho a frase nominal. Se ela não tem verbo, ela não pode ser oração. Então, vamos lá, recapitulando. Para que seja uma frase, é necessário que se tenha um sentido completo, né, que mantenha essa comunicação. Eu tenho a frase nominal, quando ela não possui verbo, e eu tenho a frase verbal, quando ela apresenta um verbo. Oração é o enunciado, necessariamente precisa de um verbo. Então, por isso que eu digo que a frase verbal ela também é uma oração, porque possui esse verbo. Se eu tenho apenas um verbo, eu vou ter apenas uma oração e chamo de período simples. Se eu tenho 2 ou mais verbos, eu tenho 2 orações e vou chamar de período composto, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente aprendido. Fiquem bem. Até a nossa próxima aula. Vejo vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato comigo. Tchau!